e descobrir e concluir que você ainda está na fé. Está na fé. Cuidado com as palavras de efeito. Cuidado com os esquemas e os sistemas. Que você cada dia mais esteja aberto ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios, né? Capítulo 8. Você aprendeu sobre a vocação, né? Você recebeu uma vocação, chamado para comunhão, para santidade, para glorificar a Deus. Capítulo 1, capítulo 2, nós só temos uma mensagem, uma só. Uma mensagem, pré-ordenada pelo Pai, capítulo 2 isso. Concretizada pelo Filho e aplicada em nós pelo Espírito Santo. Amém? Você aprendeu sobre a igreja, o que é ser igreja. Deus não tem igrejas. Não tem. Não tem. Eu até, em algumas horas, até gostaria que ele tivesse, mas Jesus não tem igrejas no plural. Ele tem uma igreja. Uma igreja. E como é que eu sei que sou a igreja? Existem requisitos? Existem requisitos. Existem requisitos. Não é apenas uma portinha aberta, batendo palma e cantando para Jesus. Para começar até pode ser. Mas igreja não é apenas um lugar que canta para Jesus, meu irmão. Aí no capítulo 3 nós vimos isso. A igreja como campo, a igreja como família e a igreja como um edifício. Foi capítulo 3. Se quiser ver de novo, entra no site da igreja. A igreja como um campo onde se semeia, a igreja como família, a igreja como edifício. Depois aprendemos sobre os obreiros, os ministros, né? Lembra do Epicoretos? Lembra lá da palavra Epicoretos, que é a palavra para ministro lá? E o que significava essa palavra? Esses ministros são aqueles que não amam a própria vida. São aqueles destinados à morte. Ele não quer mais nada, a não ser útil somente para Jesus. Ele não quer mais dinheiro, por quê? Porque hoje a pastorada quer dinheiro. Hoje a pastorada quer poder. Quer poder. Poder político, poder psicológico, poder existencial. O ministro é alguém que está morto. Alguém destinado à morte, que é aquele homem que ficava no fundo do navio. Isso já foi pregado também. No capítulo 5 nós vimos sobre a disciplina na igreja, a questão do pecado na igreja. A disciplina na igreja. Hoje em dia eu já falei que se a gente apertar alguém aqui, ele sai da igreja e vai para a igreja do vizinho. No começo, antes do culto começar, eu estava conversando com o irmão aqui e ele estava me perguntando: pastor, o senhor teria coragem de chegar assim para alguém e falar assim, para se retirar da igreja? Eu falei, mais ou menos, tem alguns critérios, que nós vimos aqui, tem alguns critérios. Mas eu falei para ele, eu não preciso fazer isso. Desde quando nós começamos, que o Senhor nos chamou, nunca precisei fazer isso. Por quê? Porque um lugar que se prega o Evangelho não é passar o pano para ninguém, pregar o Evangelho. Um lugar que se prega o Evangelho, as pessoas se vão, gente. As pessoas que não são salvas se vão. Aqui no nosso meio, nós já tivemos já prostitutas que conversavam comigo. Tivemos aqui, e não foi uma nem duas. Já tivemos aqui ladrões de banco. Já tivemos aqui. Inclusive tem pessoas aqui que foram isso e que foram transformados. Mas aqueles que não aceitaram, a palavra vem. A palavra vem. Desde muito novo eu já ouço isso com relação às minhas ministrações. A agressividade da ministração. Não é de hoje que eu ouço isso. Não é de hoje. Então, disciplinar alguém. Ele perguntava, o senhor já chegou para alguém assim, pastor, para chegar assim, ó, você não vem mais para a igreja? Assim não. Assim não. Existem alguns requisitos, alguns critérios, né? Mas eu nunca nem precisei exercê-los.
Porque muito cedo eu fui formado na Bíblia, muito cedo, muito no começo. Então quando você prega a Bíblia, aqueles que não estão como se quer a Bíblia, não ficam, gente. Não permanecem. E eu já disse aqui no passado, repito hoje. Prefiro ficar aqui com meia dúzia de pessoas que queira ouvir a palavra, do que com 1000 pessoas que queira que eu as agrade. Que queira que eu as agrade. Prefiro muito mais meia dúzia de pessoas em que eu posso abrir a boca e profetizar e ministrar a palavra. Entendeu? E aí a gente se arrepende, né? Quando vem a palavra e eu vejo que eu errei, o que a gente faz? O que você faz? Me arrependo, Mas aqueles que querem suavidade, eles aguentam um culto, aguentam 2 cultos, 3 cultos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois se vão. Porque o evangelho por si só, lembra que Jesus disse que não é a gente que remove o joio, é Ele, lembra disso? Ele faz isso com a palavra dele, irmãos. Então quando se prega a palavra, quando você vem com a palavra contundente ali, a limpeza que é necessária para agora, porque a maior limpeza é no futuro, né? Fala que a maior limpeza, aquela limpeza lá onde o joio vai ser jogado na fornalha e o trigo vai ser separado, né? E essa limpeza total é no futuro, não é agora. Mas agora Deus sempre está purificando a igreja, e é só atrás do evangelho. Sem o evangelho, sem a ministração da palavra bíblica, equilibrada, escriturística, o povo é enganado, gente. Você fica na mesmice, você não muda de vida. Agora, quando você encontrou Jesus mesmo, percebeu o encontro mesmo, e você passa por dificuldade, pisa na bola, você fala assim com você mesmo: eu vou lá, o Senhor vai falar comigo, vai me chamar atenção, e eu vou poder me consertar. Um lugar onde não prega a palavra, gente, você nunca se conserta. Vai montando um clube, vai se formando um clube, vai preparando um grupo de amigos, que ninguém vê o erro de ninguém, ninguém fala do erro de ninguém. Vai levando a vida, vai, como dá para levar. Entendeu? Hoje, meus irmãos, hoje as igrejas, poucas delas, pouquíssimas, os ministros têm responsabilidade, têm integridade. Entendeu? Ministros aí que já estão no 3º, no 4º casamento, ministros que nem casados são. Bom, a gente não é salvo porque fez coisa certa, mas é porque nós somos salvos, nós andamos corretamente. Você está me ouvindo ainda? Então, eu falar para o irmão, não, eu nunca precisei falar para o irmão no começo do culto, nunca precisei disciplinar ninguém. O próprio evangelho disciplina. O próprio evangelho disciplina. Faz a obra do Espírito Santo, vai purificando a igreja. Quando se prega a palavra, vai purificando. E se tem alguém aqui que está andando fora da faixa, você não vai demorar muito tempo também. Se tiver alguém aqui que você está andando fora da faixa, ou você se conserta, ou você não vai durar. Se você anda errado na sua vida sexual, na sua vida profissional, na sua vida relacional, e você não quer mudar de vida, você não vai durar tempo aqui. Eu sinto muito, eu quero que você fique para sempre aqui, mas não vai durar. Não vai durar. Porque o próprio evangelho, a própria ministração da palavra, ela é dura. Gente, a porta, ela é estreita, o caminho é apertado. Você entendeu isso? A porta era estreita mesmo, meu irmão. O caminho é apertado mesmo. Alguns vão sair mesmo, queridos. Isso vai acontecer cedo ou tarde. Então, que você sempre, quando ouvir a palavra, que você queira primeiramente receber a palavra como ela é, e que você fala: Senhor, me dê um coração que arrependa, me dê um coração sensível, Senhor, para que eu não me ache, me dê um coração sensível. Entendeu? Esses dias aí, um irmão me contava, uma pessoa caída aí, encontrou alguém aqui, e falou assim: aí, você está lá ainda? Lógico que eu estou lá, por que eu sairei de lá? Aí ele falou assim: ainda bem que eu não estou mais lá, fui liberto. Eu falei: irmão, por que você não falou uma verdade para ele? Pastor, mesmo. Eu falei: irmão, por que você não falou assim? Agora você pode fazer o que você quer à vontade, né, meu irmão? Porque sempre foi mau caráter, sempre foi picareta,
Falei, meu irmão, não perca uma chance dessa, meu irmão. Você não pode falar isso para o ímpio. Mas para alguém que tendo ouvido o Evangelho, pisou no Evangelho, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo. Agora a sua vida está livre, irmão. Agora você pode fazer o que você quer fazer. Você pode trair a sua esposa, a hora que você... Já traía mesmo já antes, né? Imagina agora. Já traía antes, irmãos. Agora é mais fácil. É, não é? Falei, irmão, não perca uma chance dessa, meu irmão. Abre essa boca e meta a boca, meu irmão. Vai ler o Mateus 23, né? Eu digo para vocês, leia. Para vocês que acham que eu estou exagerando, vai ler Mateus 23 em casa. Porque aí, eu estou resolvido. Se você ler Mateus 23, aí você vai ver que eu é que estou suave aqui. Eu é que estou suavezinho. Entendeu? Nem vou falar para você de Mateus 23. Porque aí é que eu vou ser mais duro mesmo. Mas você lê em casa Mateus 23, aí você vai ver que bacana. Amém? Então aqui nós estamos vendo Coríntios e aí vimos a questão do pecado na igreja. E todas essas lições. Estamos no capítulo 8 agora. Para a gente não perder mais tempo, vamos ler o texto? 1 Coríntios, capítulo 8. E a lição para nós tem sido como lidar com a liberdade cristã. Diga, a liberdade cristã. Diga de novo, liberdade. Qual é a grande lição aqui? Se a sua liberdade faz o irmão pecar, então você está errado. É essa a grande lição aqui, viu? Liberdade, eu sou livre, mas a sua liberdade, o seu ser livre, está derrubando alguém, algum pequenininho? Algum fraquinho ainda? Algum cristão que está engateando na fé? Então cuidado, é o texto áureo aqui. Então é como lidar com a nossa liberdade. Porque a minha liberdade não pode derrubar o irmãozinho, o fraquinho. O fraquinho. Amém? Então vamos ler o texto de novo então? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, porque está julgando que sabe. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, não há esse saber em todos, a gente tem que respeitar isso, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com os ídolos, ainda comem dessas coisas como se a eles sacrificasse, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. De novo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade, qual liberdade? Essa do versículo 8, essa ciência, esse saber, vede, porém, que essa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Versículo 9 é a chave do capítulo 8. 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, de ciência, de conhecimento, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos? Assim, por causa do teu saber, da tua ciência, do teu conhecimento, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que vocês pecam. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar-se. Amém, irmãos queridos? Então veja,
Como falei a outra vez, como nós conversamos a outra vez, tem coisas que é óbvio. Me olha para cá. Tem coisas erradas que são óbvias. Sei que é errado. E tem coisas que a gente não são tão óbvias assim. Tem coisas que eu sei. Matar alguém, roubar, adulterar, prostituir. Você tem dúvida de que isso é errado? Alguém aqui tem dúvida disso? Sim ou não? Alguém tem dúvida do que matar alguém, roubar alguém, assassinar, adulterar, prostituir? Alguém tem dúvida que isso é errado? Todo mundo sabe, não sabe que é errado. Agora tem coisas que não são tão óbvias. Não sei. Não são tão óbvias, precisamos ver. Tem algumas coisas que não são tão óbvias assim. Beber vinho. As pessoas, peraí, o pecado é o embriagar-se, é o que está na Bíblia. Usar biquíni na praia. Maiô na praia. Um biquíni bem cavadão assim, aquele bem assim. Bom, não sei. E se você estiver sozinho na praia, qual o problema? Pode ficar pelada se você quiser, irmã. Pelada não lá, ué. Ninguém está lá vendo. Então aí, tá vendo? Tem coisas que não são tão óbvias. Bom, isso que eu já falei já. No caso da igreja de Coríntios, que nós já estamos no capítulo 8, e quem faltou perdeu. Capítulo 8. Qual o problema lá? Comer carne. Vem cá. Comer carne para nós é problema? É problema? Não. Comer carne não é problema. Mas lá era. Pastor, se comer carne para nós, o senhor já está falando que não é problema, qual é o interesse então de lermos Coríntios 8? Porque o alvo não é a carne. O alvo não é a carne. E eu falei para vocês, por que eles tinham problema com carne? Quando eu trouxe o contexto da cidade de Corinto, eu ensinei vocês. Vários contextos, várias inclinações, e uma delas era o quê? A idolatria. A religiosidade. Eles eram por demais idólatras, gente. Em todas as lojas, em todas as casas, em todos os lugares, tinha um ídolo. Tinha o templo de Afrodite, lá bem numa montanha, o lugar mais alto. E tinha ainda uma estátua a Apolo. Tinha. Ou seja, a idolatria lá era, meu irmão, a flor da pele. Todo mundo sacrificava a um ídolo. Era assim, em todos os lugares ali, mas principalmente em Atenas e depois aqui. A idolatria comia solta, todo mundo tinha um ídolo. E eles prestavam culto aos ídolos. E no prestar culto aos ídolos, o mais importante não era levar ouro, prata ou joia, era levar carne. Estão entendendo agora ou não? A coisa mais importante, quando você ia para um culto dos pagãos, era levar um carneiro, um boi, uma ovelha, carne. Tudo que eu já falei, um pedaço disso ficava para o ídolo. Uma outra parte disso ficava para o sacerdote. E outra parte disso ficava para o ofertante. Essas pessoas se converteram. Eles se converteram. E começaram a aprender. E começaram a conhecer. Então logo mais eles aprenderam então que só existe um Deus. Olha para cá, só existe um Deus. Se existe só um Deus, não tem mais nada. Então quando você oferece alguma coisa lá, não tem mais nada. Tem só um Deus, ué. Só existe um Deus. Por isso ele fala no versículo 1, no que se refere a coisas sacrificadas, a ídolos, reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. Somos senhores do saber. Verso 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um que é Deus. O que essas pessoas começaram a fazer? Começaram a comer carne. Pronto. Começaram a comer carne. Só que aí eles não levaram em conta quem? Os fracos. Amém? Até aqui então? Então para que eu não me perca aqui, para não falar muito e sem ser objetivo, deixa eu acompanhar aqui as minhas marcações aqui. Então nós falamos isso já. Então tinha 3 lugares aonde essa carne se encontrava: no templo do ídolo, na casa do sacerdote, na casa da pessoa e no mercado. Falei para vocês que a carne mais barata era a carne que vinha do templo. Eles não conseguiam comer tudo, era vendido no mercado.
era mais barato. E era o que? A melhor ou a pior carne? Era a melhor ou a pior carne? A melhor carne. Até eu, né, irmão? Carne de primeira, por um preço inferior. Pegaram isso aqui? Então, esses irmãos deitavam e rolavam ali. E aí apareceram dois grupos. Diga, dois grupos. Os legalistas, que tem ainda hoje, até que na nossa igreja tem também, os legalistas abstinentes, que eram aqueles que falavam, não pode comer. Foi oferecido aos ídolos, não coma. Eram os legalistas, os abstinentes, que não comia mesmo. Não pode comer. E tinha um outro grupo, que eram os libertinos permissivos. Diga, dois grupos. Diga, os legalistas, não coma nunca. Então assim, você não sabe, tudo aqui é oferecido aos ídolos. Vai que você compra ali uma carne e ela é sacrificada. Aí você vai receber maldição. Ninguém coma. Então tinha o grupo dos legalistas. Nunca coma, nunca coma, nunca coma. E tinha o grupo dos libertinos. Esses aí não. Não, o ídolo nada é. Isso não existe. Só existe um Deus. Não há outro Deus. Que é isso? Isso é baboseira. Esses eram os libertinos. O que esse falava? Coma tudo. Pode comer tudo. Então tinha um, nunca coma, porque você por engano pode fazer bobagem. Perceberam? Estão me acompanhando ainda? Presta atenção. Então, nunca coma, porque se você comer, você pode pecar. O outro grupo, coma à vontade, porque essas coisas não existem. Essa mentalidade existe hoje, irmãos. Essa mentalidade existe hoje. Não com relação à carne, mas com relação a outras coisas. A questão não é quem está certo ou quem está errado. A questão não é então a filosofia, irmãos. A questão não é a teoria. A questão é a pessoalidade. A questão são as pessoas. Então, dois grupos. Os legalistas que nunca comiam eram os fracos. Os libertinos que comia tudo, esse era chamado de os fortes, porque sabia mais, conhecia mais. Os fortes que comia tudo, chamavam os legalistas de fanáticos. E os fracos que eram os legalistas, chamavam os libertinos de mundanos. E aí, alguma novidade hoje em dia? Porque não é assim, não. Ou somos mundanos ou somos fanáticos. Olha lá o fanático. Precisa orar tanto assim? Ou então, olha lá o mundano. Olha lá o mundano. Percebe que este pensamento é forte ainda hoje. É forte ainda hoje. Bom, aí eu começo hoje então princípios para a resolução desse problema. Como é que resolve isso daqui? Então, primeira coisa, não é a teoria que está errada, nenhuma das duas. Não é a filosofia falada. Não é a literatura. Paulo vai explicar aqui que é o seguinte: são as pessoas. Eu tenho que olhar para o meu irmão como meu irmão. Então, princípio para a resolução. Primeira coisa, o amor deve controlar o nosso saber. Porque os fortes ali, pode comer tudo, porque o ídolo nada é. Bom, o amor deveria controlar o meu conhecimento das coisas. Eu conheço, eu tive a oportunidade de saber mais? Tive, eu sei mais, sei mais. Então, o que deve me controlar? O saber ou o amor? O que deve me controlar? O saber ou o amor? O amor. O amor está acima do saber, meu irmão. O amor está acima. Versículo 3, olha só. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por... Então quem é que Deus conhece? Quem sabe muito ou quem ama muito? Vou tirar o muito, vai. Deus conhece quem sabe muito ou quem ama? Quem ama. Gente, quem está interessado em quem conhece muito são as universidades. É ou não é? São os cursinhos. Deus não está interessado em quem sabe muito. Pegaram isso aqui, meu irmão? Porque muitas vezes você dá motivo para a sua carne. Irmãos, a nossa carne ela é muito complicadinha. Eu já falei um tempo atrás de você aqui, vou repetir, mas tem pessoas que conseguem ser o que pensa ser. Sabe o que falta aí? Amor, amor, amor.
Tem gente que consegue ser o que pensa que ser. Quem é que Deus conhece? Quem é que Deus ama? Quem conhece muito ou quem sabe muito? Com quem Deus se relaciona, meu irmão? Com quem sabe muito ou quem ama? Vocês estão me ouvindo ainda ou não? Eu espero que eu esteja sendo com vocês coerentes e objetivo com vocês. Espero que não esteja teologando com vocês. Verso 3: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quem Deus conhece? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós existimos, e que há um só Senhor, Jesus Cristo. Jesus, Ele é o Senhor da sua vida? Eu falo aqui nas reuniões aqui com as redes, estou falando isso aqui, né? Porque hoje é uma modinha, muito demoníaca. Não, eu só recebi Jesus como Salvador. Ele não é Senhor ainda. Não, para você. Ó, nananina, não. Se Jesus não é Senhor da sua vida, Ele não é Salvador da sua vida. Se Ele não é Senhor, se Ele não está no comando da sua vida, se você nasceu de novo, se você foi salvo, se nasceu de novo, você está completamente desafinado com a presença do Senhor. Como é que eu provo isso, pastor? Básico, irmão. Primeiramente, esteja em comunhão com os irmãos. Primeiramente, básico, comunhão com os irmãos. Comunhão com a palavra dele. Comunhão com o evangelho dele. Gente, porque nós estamos aqui para quê, irmãos? Você lembra que Deus disse para Isaías, no capítulo 1? Estou cansado do culto de vocês. Eu estou cansado dos louvores de vocês. Eu não suporto mais ouvir os louvores de vocês. Já leram isso na Bíblia? É Isaías 1. Eu não aguento mais os sacrifícios às carnes de vocês. Eu não aguento mais. Por quê, meu irmão? Porque estava ali de aparência. A pessoa não estava ali. Ou seja, ela estava ali para dar uma canção, dar um culto. Elas não estavam ali para aprender. É básico que nós viemos à igreja para aprender de Deus, irmãos. Isso é básico. Eu estou na casa do Senhor para aprender dele. Ah, mas em casa também aprende. Não, senhoras e senhores. Não vem com essa conversa de casa você aprende. Não aprende. Porque é se andarmos na luz, é se tivermos comunhão uns com os outros. Então você ama a Deus. Que prova você tem dado? Você vem aqui para cantar, é assim que você ama, então está errado. Talvez o Isaías precise voltar aqui hoje. Eu estou aqui, como é que eu provo que amo a Deus? Eu estou interessado no que Ele fala, eu estou interessado no que Deus diz, eu quero pensar como Deus pensa. Olha uma boboseira de hoje em dia. Deus realiza os meus sonhos. Gente, me procura por favor na Bíblia um versículo que diz que Ele realiza o seu sonho. Me procura na Bíblia, irmão. Um versículo que Ele queira dizer que vai fazer o seu sonho, fazer o que você quer. Deus não é garçom de igreja, meu irmão. Ele é Senhor da igreja. Ele comprou a igreja. Vamos acordar para a vida, irmãos. Então quem que Deus conhece? Aquele que o ama. Não é aquele que sabe mais. Não é aquele que sabe mais. E quem é que vai amar mais? Aquele que conhece mais a Deus. Quem vai amá-lo mais? Porque não é possível amar se você não conhece, meu irmão.
Como é que eu vou amar o que eu não conheço? Então esse amor deve ser dedicado a Deus por aquilo que Ele tem me ensinado dia após dia. O Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também para Ele. Entretanto, verso 7, não há esse conhecimento em todos. Então princípio para resolver o problema. Primeiro princípio, o amor deve controlar o conhecimento. O ágape deve controlar a gnose. Ágape, o que é ágape mesmo? Quem lembra? Ágape é o quê? Vai mais alto aí. Mais alto. Credo, gente. Estou ficando vermelho de vergonha. Está com vergonha de falar? O que é ágape? Mais alto agora. Então grita agora, vai. Vixe, que gritinho mais... Meu Deus. Pro Corinthians vocês gritam mais, né, irmãos? Vai de novo. Puxa vida, eu devo falar japonês aqui em cima, meu irmão. O que é ágape? Amor. O ágape deve controlar a gnose. Gnose é o conhecimento. É o conhecimento. Versículo 12. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. Então, meu procedimento não é a filosofia certa ou a teoria errada. O meu procedimento é sempre pensando em que o meu irmão da esquerda, o meu irmão da direita, seja edificado. Quando o amor impera na minha vida, o meu irmão mais fraquinho, olha só, irmão, diga irmão fraquinho. Diga isso de novo, irmão fraquinho. Nós sempre temos. Fraquinhos por quê? Por muitas coisas, por ser novo convertido, por não assimilar facilmente os ensinos. Alguns não assimilam facilmente. Tem irmãos que ouvem e assimilam facilmente. Tem outros que não assimilam. Você sabia que a minha preparação aqui para pregar para vocês, ela não se dá com relação a ter conteúdo. O meu maior trabalho quando estou preparando a minha pregação é fazê-la de tal forma que ela fique fácil. Minha maior dificuldade é essa. Por isso que eu gastei mais de um ano falando de Efésios. Porque a minha dificuldade é falar de tal forma que eu contemple todo mundo. Porque nem todos têm a facilidade de um ou de outro. Tem uns que ouvem, pá, rapidinho, já foi, já entendi, compreendi. Outros não. Então, muitas vezes, a minha dificuldade quando eu estou em casa preparando a mensagem, não é de trazer conteúdo, de um monte de informação, porque isso atrapalha. E sim, como é que eu posso colocar aqui de tal forma que fique simples, que fique fácil, para que o irmão mais simples, que tem dificuldade de acompanhamento, possa entender. E assim tem que ser nosso procedimento. Assim tem que ser o nosso procedimento. Então, primeira questão é: o amor deve controlar o conhecimento. É o amor em primeiro lugar, né? Segundo, parar de golpear o irmão fraco. Golpear, não é nem destruir. Parar de golpear o irmão que é mais fraco que a gente. Entender que o meu conhecimento técnico não pode me conduzir a uma insensibilidade. De repente o seu conhecimento técnico faz você virar insensível. Eu estou com algumas pessoas em Itaquaia aqui fazendo teologia, né? Aí, pastor, como é que eu vou fazer, pastor, para eu não incorrer na frieza espiritual? Falei, fique em paz, porque pelo menos aqui você me tem. Eu fui professor de faculdade teológica, então você vai me olhar, você vai fazer o que eu faço. Pronto, acabou. Eu não tinha essa referência. Eu, com 6 meses de escola, eu sabia mais que meu pastor, que não é porque ele era ruim, porque ele era muito simples, era velhinho já. Eu não tinha alguém para me instruir, para me ensinar como é que eu continuaria fervoroso no Espírito, eloquente no Espírito, aprendendo tudo aquilo. Porque a letra vai matando a gente, a letra mata. Sim ou não? A informação começa a te dar asas, só que asas carnais. Então a irmã lá em Itaquá falou assim: pastor, como é que eu faço, pastor? Porque eu estou aprendendo cada coisa de doido lá. Eu falei, olha para mim, vamos lá. Ora como eu oro, ame a Bíblia como eu amo a Bíblia, aconselha como eu aconselho. Não dá moleza não, porque a letra vai matando a gente. O conhecimento humano vai matando a gente, é difícil. Eu falei, Deus te abençoou porque você tem uma referência. Você tem uma referência. Amém, irmãos? Então parar de golpear os irmãos fraquinhos. Golpear não é que você é mal educado não, irmãos. Não é mal educado não.
é que às vezes a sua liberdade, você é tão livrinho, tão livrão, tão cheio de si, que aí você não está vendo que o seu irmãozinho fraquinho está morrendo. Porque olha o que ele diz aqui, verso 7: entretanto, não há esse conhecimento em todos. Qual conhecimento? Que o ídolo nada é, que não há outro Deus senão o Senhor Jesus. Não há esse conhecimento em todos, porque alguns, olha aí, ó, porque alguns, no verso 7 ainda, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, a familiaridade, alguém na família que também estava com o ídolo, também invocava o ídolo, ainda comem dessas coisas, como se a ele sacrificasse, e a consciência deste, por ser fraca, vem o que? A contaminar-se. Então, você poderia encontrar essas carnes em 3 lugares: no templo do ídolo, na casa do ofertante e no mercado. Aí eles perguntam, né? Eles perguntam: posso ou não posso comer? Dá ou não dá para comer? Na casa do ídolo, nós lemos aqui 10, 27, 25, né? Na casa, não posso comer, porque eu sei que aquela carne é oferecida ao ídolo. Capítulo 10, versículo 25. Na casa do irmão, bom, se eu não souber que foi oferecida ao ídolo, posso comer. Posso comer. Cuidado, porque se você for na casa de uma pessoa, de um irmão, e você comer a carne e aparecer um fraquinho, você mesmo sabendo que não sabe de nada, vendo aquele irmãozinho fraquinho, vendo você comer, você vai contaminar a consciência dele. Você não coma. Isso é amor ao próximo, isso é cuidado ao próximo. Então, se nós não entendermos que o meu conhecimento técnico me torna insensível, eu vou continuar assim. Eu preciso entender que quando eu começo a conhecer, eu vou perdendo a sensibilidade. Por exemplo, pega a vida de vocês quando vocês se converteram. Vocês oravam mais ou menos, vocês liam mais ou liam menos. O que aconteceu? Você entrou no esquema. Agora você já sabe um pouco mais. Aí você começou a se afastar primeiramente da oração, porque só quem ora sabe que orar cansa. Quando eu vejo alguém falando assim, eu oro muito, eu fico preocupado, porque orar é uma guerra. Mas a primeira coisa que a gente abandona é a oração. Aí a segunda coisa é a leitura bíblica, porque você já sabe, né? Você já sabe. O amor deve reger as suas atitudes. O amor é que tem que reger as suas atitudes. Tem irmãos que às vezes estão na igreja, irmãos, há 10 anos e ainda é consciência fraca. Ainda é consciência fraca, irmãos. Se o irmão não dá a paz para ele, ele já fica mal. 10 anos de crente. Mas eu fico preocupado, às vezes é apenas uma camuflagem. Quando eu vejo um irmão com 10, 15 anos de cristão, que fica usando dos acontecimentos eclesiásticos para se safar, eu fico mais preocupado ainda com essas pessoas. Porque na verdade a preguiça dela, a preguiça mental, a preguiça intelectual, ela quer um quê? Quer um pé. Então é possível ter irmãos 10 anos, 15 anos de igreja, 20 anos, nasceu no lar evangélico, ainda ser consciência fraca. Consciência fraca não deste jeito aqui, mas consciência fraca de estar procurando sempre pelo em ovo. Já ouviu esse ditado, procurar pelo em ovo? Já ouviu esse termo já? Às vezes estamos procurando pelo em ovo. É uma consciência fraca de outra maneira. O irmão faz, eu fazer também. Aquele irmão não falou comigo, agora não sei o que. Está há tanto tempo na igreja. Às vezes nasceu na igreja e não sabe ser guiado pelo evangelho. Vive de novidade em novidade. Sabe, irmãos? Igual a pregação que teve aqui na quarta-feira.
Aquele texto, todas as vezes que eu leio aquele texto, eu fico constrangido. Mas tem pessoas que perderam a sensibilidade, vivem através das suas próprias picuinhas, seus próprios sentimentos, não vivem o Evangelho, quer que a igreja viva para eles. Então como é que eu resolvo tudo isso? Entender que o amor deve controlar o conhecimento, o ágape deve controlar a nossa gnose, não golpear a consciência fraca. E o terceiro ponto é conhecimento sem amor. Eu encerro aqui. O conhecimento sem amor. Versículo 2, vê lá. Conhecimento sem amor. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Conhecimento sem amor. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Conhecimento sem amor traz um falso conhecimento. O conhecimento sem amor traz um falso conhecimento. Olha no fim do verso 1: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Verso 3: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então Deus conhece quem ama. Verso 10: porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo do ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada aos ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que vocês estão pecando. Então, o conhecimento sem amor traz falso conhecimento, ensoberbece. Muito conhecimento não te amadurece. Vamos dizer isso? Muito conhecimento não vai me amadurecer. Sabe o que amadurece a gente, gente? Sabe o que amadurece a gente? Amar. Gente, quantos aqui já amaram? Quantos aqui já amaram e foram desprezados? Levante as mãos. Mas não é para isso mesmo o amor? Eu tive esse entendimento agora esses dias. O amor é para isso mesmo. O amor é sacrificial. O amor tudo suporta. Estava vendo um testemunho de um pastor que foi preso, né, de forma injusta. Estava vendo um testemunho de 2 pastores falando sobre isso, né? Aí eu falei, caramba, que interessante. Aí o pastor chegou lá e o cara estava preso, acabou de sair. Aí o pastor que tinha sido preso, estava todo vergonhoso, todo envergonhado, todo vermelho. Ah, você vem aqui assim me visitar, eu estava preso, não sei o que, não sei o que. Aí o pastor que estava visitando falou assim: ué, a única pessoa que poderia ser preso nessa cidade era o senhor. Porque se o juiz prendesse qualquer outra pessoa, seria justo. Mas prender o senhor é injusto. Quem é que poderá chegar agora no juiz e dar um abraço no juiz? Quem é que poderá agora chegar no juiz e falar assim: seu juiz, quero dizer para o senhor que eu te amo muito, que eu te respeito muito, que eu vou orar pela sua vida. Como é que aquele juiz vai ficar, gente? Eu fui injusto com esse homem, e esse homem me ama, me abraça e vem aqui falar que vai orar pela minha vida. A única pessoa, o pastor falou para assim, a única pessoa que poderia ser presa era o senhor. Porque não é para isso mesmo? Não falou que nós seríamos levados sem merecimento para os tribunais? Que nós seríamos presos mesmo? Que seríamos perseguidos? Eu não sei, olha, eu estou falando para você, quarta-feira eu falei isso muito, fala de novo. Olha, nós estamos entrando num tempo agora, logo, irmãos, e eu conto com vocês, jovens e adolescentes. Não é que eu desprezo vocês não, viu, irmãos, de mais idade. Não, desprezo não. E eu estou no mesmo barco que vocês também, né, os irmãos de mais idade, estamos no mesmo barco. Mas eu estou assim acreditando que esses jovens e adolescentes, eles vão fazer umas coisas de doido no nosso mundo. Eu estou crendo nisso, estou orando por isso. Porque, gente, eu não sei como é que isso aqui não é flagrante. Eu não sei como isso não é flagrante. Os cristãos estão querendo mais dinheiro, mais comida, mais bebida, mais tudo. Mas não é para isso que nós fomos chamados, meu Deus do céu. Jesus disse: vocês serão entregues, serão perseguidos, vão
matá-los por causa de mim. Vocês serão entregues nas mãos nos tribunais. Qual a novidade? Todos aqueles que querem viver piamente o Evangelho padecerão tribulações. O que você está reclamando? Então eu estou achando que vai aparecer uma igreja aqui e eu vou estar no céu lá, né, vendo tudo, eu vou ficar, meu Deus, que legal, rapaz, que inveja deles, puxa, olha que povo bom. Porque eu digo para vocês que nem eu sou assim ainda, eu falo uma coisa que nem eu sou, mas eu acho que tem que ser assim, porque está errado, irmãos. Igreja de Cristo, igreja viva de Cristo é outra coisa, é outra conversa. Então eu finalizo dizendo o seguinte para vocês, correndo aqui já, cortando metade disso aqui já, eu finalizo assim, olha, a consciência fraca pode ser contaminada, verso 7, olha lá, entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns por efeito da familiaridade, até agora com os ídolos, ainda comem dessas coisas, a eles sacrificada, e a consciência destes por ser fraca, fica o quê? Contaminada. A consciência fraca pode ser golpeada, versículo 12, lá no versículo 12, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência. E a consciência fraca pode ser escandalizada, final do versículo 12, pode ser o quê? Escandalizada. Versículo de número 12 e 13, e deste modo, pecando contra os irmãos e golpeando a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo, então a consciência pode sofrer escândalo. Então o irmão pode o quê? Ser contaminado pela sua muita liberdade. Lembra que o tema é a liberdade. Como lidar com a liberdade, não é isso? Esse é o tema, não é esse? Como ser livre. Se a sua liberdade contamina a consciência do seu irmão, veja então como é que você vai viver. Se a sua liberdade golpeia a consciência fraca do seu irmão, veja como você vai viver sua liberdade. Se a sua liberdade escandaliza a consciência fraca do seu irmão, veja como você vai andar. Amém, irmãos? Então a minha liberdade não pode contaminar o meu irmão fraquinho. A minha liberdade não pode golpear o meu irmão fraquinho. A minha liberdade não pode escandalizar o meu irmão fraquinho. Consegui fechar? Pegaram a lição? Pegaram ou não pegaram? Então como é que eu vou lidar com a liberdade? A minha liberdade deve ser controlada pelo ágape, pelo amor. Falei com vocês, está certo? Ficou claro o texto? O amor edifica, não destrói. O amor purifica, não contamina. O amor cura, não golpeia. O amor traz ousadia e não escândalo. Amém, irmãos? O saber ensoberbece, mas aquele que ama é conhecido de Deus. Então assim, não importa se você conhece ou não, ame a Deus. O que importa não é você conhecer, é ser conhecido. Então na sua liberdade, tenha o seguinte resumo: Deus me conhece no sentido de me experimentar, me conhece no sentido de andar comigo. Deus me conhece, Deus ele está agradado de mim, Deus tem prazer em mim, ponto. Então vamos tocar nossa vida. Amém, irmãos? Não contamine o seu irmão, não golpeie o seu irmão, que a sua liberdade não golpeie seu irmão, não escandalize seu irmão. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Curva sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante, em nome de Jesus. A liberdade cristã que não é dirigida pelo amor será pedra de tropeço. A liberdade cristã que não for dirigida pelo amor será pedra de tropeço. E amor não é sentimento por um amigo, por uma amiga. Amor é manifestação da palavra de Deus. Liberdade cristã não é ser tropeço para alguém, é amar alguém. Não é escandalizar,
não é golpear, não é contaminar. Quem que está vendo o seu testemunho, meu irmão? Quem que está acompanhando o seu testemunho? Quem que está acompanhando o seu testemunho? Feche os seus olhos agora, por gentileza. Quem que está acompanhando? Quem que está vendo o seu procedimento? É um irmão fraquinho? Esse irmão fraquinho está escandalizando, sendo contaminado, sendo golpeado. Então vede prudentemente como você está andando. O amor edifica, o conhecimento ensoberbece. O amor sempre vai edificar. A sua liberdade não pode contaminar o seu irmão. A sua liberdade não pode golpear o seu irmão. A sua liberdade, meu irmão, não pode escandalizar o seu irmão. Seja livre sim, ande livre sim, mas vede prudentemente como andais. Feche os seus olhos nessa hora, levante a sua voz, abra a sua boca e fala com o Senhor. Aleluias. Renda o seu coração na presença dEle, renda a sua vida na presença dEle. Santo, 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 santo. Oh Jesus, oh Jesus.